Acho que esse não é meu microfone, não. Queridos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Antes de você sentar, fique em pé, aproveita aí que você está do lado da tua esposa, dá um abraço nela, uma bitoca, né? Precisa dar aquele beijo cinematográfico, mas, né? Aí, agora pode sentar-se. Amém. Bom estarmos aqui, amém, meus queridos? Eu não sei se você se lembra, eu me lembro a primeira vez que eu vi a minha esposa. Ela estava com uma amiga dela, e isso fazem, puxa, um tempinho já, quase 40 anos, né? E nós vamos fazer agora em maio 39 anos de casados, então faz quase 40 anos, nós namoramos, ficamos noivos e casamos em 6 meses e 4 dias, então faz já quase 40 anos que vamos fazer de casamento. E então, acho que depois de quase 40 anos de casamento, eu posso falar algumas coisas sobre casamento, né? Porque eu posso dizer para você que depois de conhecer a Jesus, casar é a melhor coisa que tem, né? A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Deus falou isso daí. Então, casamento é para ser muito bom. Sempre quando eu falo, agora acho que tá bom. Obrigado, querida. Sempre quando eu falo, às vezes quando eu vou fazer algum casamento, eu não faço muito casamento, mas quando eu vou fazer um casamento, às vezes eu falo que casamento para muitas pessoas é o inferno, o casamento pode ser também o céu, depende de como você faz as coisas no casamento. Porque o casamento foi criado por Deus para a nossa felicidade e não para a nossa tragédia, né? Deus não quis que você se enforcasse através do casamento, mas seria uma pessoa que estaria ao teu lado para completar você, para completar a tua vida. Então, o casamento é muito bom, né? Eu nunca me arrependi de ter me casado com a minha esposa. Só que tem aqui o seguinte, queridos, a gente casa sem saber quase nada de casamento, né? A gente acha que sabe. E a Bíblia, ela fala sobre todos os assuntos, e a Bíblia nos ensina também princípios para nós termos um casamento feliz. Eu já preguei tantas vezes sobre princípios para o casamento, papel da esposa, papel do marido, o que a gente tem que fazer, o que nós não temos que fazer. Mas, às vezes, é mais o que nós não temos que fazer do que o que nós temos que fazer, porque nós sabemos que o homem e a mulher é muito diferente, né? Se eu fosse falar numa palestra fora da igreja, eu acho que todos devem entender isto, que homem e a mulher são muito diferentes, a criação deles é diferente. Deus não criou homem, Adão e José, né? Deus criou um homem e uma mulher, e a mulher é muito diferente do homem, você sabe nisso. Se você não sabe, se você vai casar agora, né? Os meninos que estão noivos, né? Está noivo, não está? Está noivo, está se preparando para casar. Na primeira viagem, você vai descobrir alguma diferença já, só quando for fazer as malas. Geralmente a nossa mala é desse tamanho, a mala dela não é mala, é uma mudança, né? E às vezes de vez em quando eu e minha esposa, a gente vai viajar, não, né? Não assim, muito frequente, mas às vezes eu vou pregar longe, e aí a minha esposa vai comigo, né? Quando eu vou pregar perto, que durante a semana eu prego aqui em Santo André, então ela não vai de manhã, mas quando a gente vai, às vezes eu vou muito longe, tem que viajar 7, 8 horas de carro, ela vai comigo. E eu vou, por exemplo, eu prego sábado de manhã, eu vou sexta-feira, depois do almoço, para voltar sábado depois do culto. Termino o culto, já vem embora, nem almoço, nada, né? E a gente vai fazer a mala, e eu vou até ali, né? A minha malinha é uma malinha de nada. A minha esposa tem que levar 3 pares de sapato para ela escolher na hora qual par vai usar. Então, é normal, tá? É normal. Enfim, é assim. Todos nós sabemos disso daí. Porque Deus criou a mulher diferente do homem. Alguma irmã aqui já foi se trocar e teve que escolher
10 roupas antes de colocar aquela que você acha que tinha que vir para a igreja ou para algum lugar ou não? Sim? Ou vocês chegam ali e falam, não, essa aqui, ponto final, sempre. Acho que não, não é? Geralmente o homem abre o guarda-roupa lá, pega a roupa, a calça, né? A mulher tem que mudar a calça do lugar, senão a gente pega a mesma toda vez, né? Mas as mulheres não, as mulheres geralmente ela põe uma roupa, não está boa, põe a outra, não está feia, põe a outra, não está feia, depende do dia, né? Eu já vi a minha esposa fazer uma pilha de roupa, porque nenhuma estava boa e, na verdade, todas estavam boas, enfim. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Isso daí todos nós já sabemos, né? Mas o que eu quero falar é que o responsável pelo teu casamento é você, né? Talvez você não vai gostar muito do que eu vou falar, mas o responsável para o teu casamento dar certo é você. Até porque, você, quando eu digo você, estou dizendo você mesmo, né? Seja homem ou seja mulher, né? Porque a gente geralmente gosta de jogar a culpa na outra pessoa. Mas o que eu vou falar com você é algo que Deus quer usar no casamento, e você às vezes não percebe isso daí. Eu vou ler 2 versículos com vocês. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, são versículos que todos vocês que são cristãos, eu vou falar mais para crente, mas todos vocês que estão cristãos, conhecem esses versículos, pelo menos o 28, de cor de cabeça, né? Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós sabemos disso, não é? Todas as coisas, diga todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus e acredito que você ama a Deus também. Então, na verdade, todas as coisas acabam contribuindo para nós a crescermos, para nós conhecermos mais ao Senhor. Olha que diz o versículo seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também Deus os predestinou, ou destinou com antecipação, ou é a vontade de Deus, ou Deus antes de nos criar já queria isto daí, queria que isto acontecesse em nossa vida, isso que é predestinação. Também Deus nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? A vontade de Deus para mim e para você é nos transformar de uma maneira que a gente fique à semelhança de Jesus. A Bíblia diz aqui, olha, conforme os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Assim como Jesus, ele é a imagem do Pai, nós somos criados à imagem de Deus, mas o que Deus quer formar na minha vida e na sua vida é o caráter de Jesus. Deus quer formar em nós o caráter de Jesus. Deus quer que você, homem ou mulher, seja parecido com Cristo, no seu caráter, no seu comportamento, na maneira de você fazer. Ele é o modelo, ele é o primogênito entre muitos irmãos que somos nós. Então, olha só, esta é a vontade de Deus, isto é o desejo antecipado de Deus, isto é o desejo de Deus quando Ele criou você, era criar um monte de filhos parecidos com Jesus. Então, este é o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o propósito de Deus é fazer da minha vida e da sua vida parecidos com Jesus, no nosso caráter. Agora, Deus, Ele usa várias coisas para isto daí. Ele usa pessoas. Quando nós nascemos, por um tempo Deus vai usar o nosso pai e a nossa mãe para moldar as nossas vidas. Ele usa o nosso chefe no nosso trabalho, Ele usa autoridades sobre nós, e Ele usa o nosso cônjuge. Depois que a gente se casa, o principal instrumento de Deus para transformar a nossa vida, através da sua palavra, é o meu esposo ou a minha esposa. Então saiba que a tua esposa está sendo um instrumento de Deus para mudar a sua vida, e o teu marido está sendo um instrumento de Deus para mudar a sua vida, para você se parecer mais com Jesus. É isso que a Bíblia diz que nós temos que aprender, meu amado, porque a diferença todos nós sabemos que nós temos, mas nós precisamos crescer e aprender. Quando eu me casei, uma coisa que eu achei assim, que eu não sabia,
era que a minha esposa demorava mais do que eu para se arrumar, para a gente ir para o culto, para a gente ir para a igreja. E aquilo, no começo, para mim, ficava lá, sentava no sofá, ficava lá, esperando, né? Bom, tenho que crescer em paciência, né? Deus está querendo que eu seja paciente. E ficava lá, tudo bem. Até aí, nenhum problema. Se passou tantos anos e eu não... Aquilo nunca foi motivo para nós brigarmos. E a minha esposa, na verdade, eu achei que ela estava normal, se arrumando, normal, como sempre foi, normal, sem nenhum problema. Há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu achei que eu estava um pouco mais nervoso, cansado, assim, mais cansado, né? Mas, enfim, não digo estressado, mas mais cansado mesmo, assim, cansado fisicamente e tal. E com pouca paciência. Não sei se você já teve pouca paciência, mas está com pouca paciência. E aí aconteceu uma coisa, que parece que a minha esposa começou a se atrasar mais do que o normal. E aí, algumas vezes, eu ficava lá esperando, porque eu tenho horário para as coisas, eu marco um compromisso às 7 horas, é 7 horas. Eu sou assim, queridos, se eu tenho um compromisso às 7 horas, e eu chego em qualquer lugar, meia hora antes, 40 minutos antes, 45 minutos antes, nem que eu fique no carro sentado esperando, né? Casamento, muitas vezes eu já cheguei antes de todo mundo, que às vezes marcam um horário e eles calculam outro. Hoje eu já sou mais esperto, eu pergunto, que hora que vai começar? Que marca às 7 horas. Não, pastor, marcamos às 7, o pessoal vir, mas vai começar mesmo às 8. Então eu chego lá 15 para as 8, 20 para as 8. Mas antes chegava, eu já cheguei em igreja para fazer casamento e a porta está fechada. Eu falei, será cancelar o casamento? Né? Porque não tinha ninguém. Mas aí eu comecei a minha esposa começou a atrasar assim demais. E aí eu ficava lá esperando, né? Esperando, e às vezes entrava no carro, depois que ela entrava no carro, tal, não brigava com ela, nada, mas ficava meio, né? Meio cara fechada, assim, dava uma acelerada a mais no carro para mostrar que eu estava atrasado, né? Então tem que correr um pouquinho mais, mas sem brigar, nada, mas só para dar um toque, né? Acelerava um pouquinho mais, nós precisamos, eu estou meio atrasado aqui e tal. E aí eu percebi o seguinte, que o problema, na verdade, não era ela, o problema, na verdade, era eu. Pastor, mas Deus quer que isso aconteça? Não, Deus não quer que isso aconteça, mas de vez em quando há coisas em nossa vida que Deus quer mudar, e então Ele permite algumas coisas acontecerem para nós mudarmos, meu amado, este que é o ponto. Agora, também, Deus também quer que a esposa mude nesta área aí. Na verdade, queridos, olha só, a gente tem que descobrir, Deus pode estar querendo usar o teu cônjuge com alguma situação em tua vida para mudar o teu caráter, para fazer você ser mais parecido com Jesus. Então, a minha pergunta é, às vezes o propósito de Deus em permitir certas coisas em nossa vida é de nos tornarmos parecidos com Cristo. Agora, há alguma coisa que o teu marido faz, ou que a tua esposa faz, que hoje causa algum tipo de desconforto, de irritação, te incomoda você fica com vontade de falar algumas coisas, enfim, e às vezes também você fala de uma maneira errada, talvez existam algumas coisas. Esses dias eu falei para você anotar quais são as qualidades do teu cônjuge, para você se concentrar nas qualidades do teu cônjuge. Mas o que talvez a tua esposa ou o teu marido faz que acaba irritando você, acaba tirando a tua paz, acaba gerando algum tipo de conflito na sua vida? É isso que você precisa identificar também, porque são áreas na sua vida que Deus está querendo transformar, e na maior parte das vezes, quando a gente aprende a lição, aquela área da nossa vida acaba aquele problema lá, resolve aquele problema lá, Deus tira da nossa vida, porque a gente começa a aprender a agir de uma maneira correta com relação a aquilo lá. Geralmente, às vezes, o temperamento das pessoas acaba trazendo esse tipo de intriga, às vezes coisas que a pessoa fala, né?
Por exemplo, às vezes culpa você disto, ou culpa você daquilo, ou fala de uma maneira que não deveria falar. Eu sei, queridos, que às vezes uma pessoa fala de uma maneira que não deveria falar, e o principal problema é aquela pessoa que ela tem que aprender a falar direito. Sim, eu me coloco do teu lado, né? Não, ela tem que aprender a falar direito, ou ele tem que aprender a falar direito, mas o que eu quero falar é qual é a tua reação quando acontece alguma coisa desse tipo aí, alguma coisa que te tira do sério, alguma coisa que traz desconforto, alguma coisa que iria fazer você falar um monte e brigar. Talvez você precise anotar isso daí, porque talvez seja uma área que Deus ele está querendo trabalhar na sua vida em primeiro lugar, para moldar alguma coisa no teu caráter aí, né? Às vezes são coisas, por exemplo, eu vejo na minha esposa tantas coisas boas, né? Que é difícil eu falar para você alguma coisa que eu vejo. Por exemplo, na minha casa, as coisas são arrumadas, né? Às vezes uma coisa que possa irritar você é que as coisas ficam lá todas jogadas, ou o marido faz isso daí, ou a esposa faz isso daí. Tem marido que vai tomar banho e vai tirando a roupa pelo caminho, né? E vai jogando a camisa para cá, tênis para lá, meia para lá, camiseta para lá, enfim, vai jogando pelo caminho. Outras pessoas, às vezes, a pia da cozinha fica de louça até o telhado, assim, vai acumulando desde segunda-feira, vai lavar só no sábado, né? Então fica aquela louça toda, e aquilo traz irritação. Enfim, tem tantas coisas que às vezes acontecem, e que os dois lados precisam transformar, serem mudados. Aquele que causa o problema e aquele a quem o problema está sendo causado. Mas o que eu vejo é que Deus quer trabalhar com você, para você se parecer mais com Jesus, tá bom? É esse que é o ponto, né? Deus não quer tratar só com o teu cônjuge, Deus quer mudar você. A pergunta é, até que ponto Deus está envolvido nesta fonte de problemas? Até que ponto Deus está envolvido nessa situação? Você acredita que Deus tem interesse em cada detalhe da sua vida, e que Deus pode usar uma circunstância assim para mudar você? Quantas vezes eu já falei o seguinte: olha, você já sentiu vontade, por exemplo, você está irritado e você já fez uma oração, ô Senhor, me dê paciência. Pronto, você pediu. Quando Deus vai dar paciência para a gente, ou vai fazer com que a gente tenha domínio próprio, né? Que eu tenha autocontrole, Ele não derrama do céu, assim, fala, tá bom meu filho, eu vou derramar uma dose de paciência sobre você, e Deus derrama e cai sobre você, e você se transforma na pessoa mais paciente da terra. Não, a maneira de Deus criar estas coisas em nós, é criar circunstâncias que vão treinar a nossa paciência, que vão fazer com que a gente cresça naquela área lá. Então, quando eu oro pedindo, Senhor, me dê paciência, acontecem algumas coisas na minha vida que vão fazer com que eu desenvolva a paciência, desenvolva o autocontrole, desenvolva características de Jesus no meu caráter, e que às vezes eu acho que eu tenho demais, né? Às vezes eu acho, não, eu sou um cara legal, sou paciente e tal. E aí às vezes acontecem algumas coisas que mostram que eu não sou tão paciente como eu achava que eu era. Então Deus, Ele é o lapidador da nossa vida. Nós somos como um vaso, né? Como um vaso nas mãos do oleiro. Nós cantamos cânticos assim: Senhor, eu sou como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e me faça de novo. Nós cantávamos, e Deus, tá bom, falando, então tá, você está pedindo, eu vou quebrar a tua vida e vou fazer tudo de novo. Porque você é uma pessoa que se irrita facilmente, você briga por qualquer coisa, você derrama a água, ficou a tampa do ketchup fora do lugar, pronto, já é motivo para uma tempestade, né? A toalha caiu no chão, é um motivo para vocês quebrarem o pau, esse tipo de coisa. Eu falei para você, eu não brigo com a minha esposa, nós não brigamos. Nós não brigamos. Tem coisa que eu posso ficar, como eu falei para você, eu fiquei irritado, mas eu não deixei que aquilo lá fosse um motivo para a gente quebrar o pau, bater boca, eu falar para ela, pô, você não sabe que eu tenho horário, e ela retrucar para mim, ela chorar, e a situação vai ficar pior.
não vai resolver, aquilo não vai fazer eu chegar no horário no meu lugar lá. Eu perdi o horário, aquilo não vai fazer eu chegar no horário. Então, às vezes eu posso ter a reação errada na hora errada, e não é aquele momento lá. Às vezes Deus está querendo trabalhar na minha vida e lapidar a minha vida para que eu me pareça mais com Jesus, e às vezes não estou entendendo isso daí. E às vezes eu oro: Senhor, a gente que é cristão, Senhor, transforma a minha vida, Senhor. Senhor, eu quero ser um cristão de verdade, Senhor. Senhor, eu quero me parecer mais com Jesus. Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Senhor, muda a minha vida. Nós às vezes falamos isso em oração, e às vezes nós cantamos nos cânticos sem prestar atenção naquilo que nós falamos para Deus, mas Deus está atento àquilo que nós falamos para Ele, e Ele então vai mexer em áreas da nossa vida para nos transformar, para nos mudar. E isso é bom para nós, isso é bom para o nosso cônjuge, isso é bom para todo mundo. E Deus quer fazer essas coisas em nossa vida. Então olha só, Deus agora é o momento dele usar a minha esposa, é o momento dele usar o meu marido para mudar a minha vida. Deus não está tão preocupado em saber onde nós estamos ou o que está acontecendo, mas o quanto nós estamos aprendendo e como nós estamos reagindo. Esse é o ponto. O interesse de Deus não é a questão da circunstância, o pneu do carro que furou, e o carro não tem nem culpa, porque o carro depende de você trocar o pneu, depende de você trocar o óleo, depende de você fazer as coisas. Aí furou o pneu do carro, você chuta o pneu do carro, xinga todo mundo, pragueja contra todos, e Deus está querendo mudar você, porque você viu algo na sua vida que não está parecendo com Jesus. Jesus não iria fazer isso se ele estivesse dirigindo o carro. Aquilo foi talvez você não ter cuidado, você não ter parado, você não ter feito as coisas. Então não tem o que ficar reclamando. Depende como nós vemos as coisas. Nós temos que aprender o que Deus está interessado é criar em nós reações como Jesus agiria. E o melhor campo de trabalho, ou campo de guerra para isso aí, é dentro da nossa casa, é no nosso casamento. Porque a maioria dessas coisas são temporárias, meu amado. Olha, quando deixamos que Deus cumpra o propósito específico para o qual Ele permitiu aquela situação, Ele a remove. Ele a remove. Você acredita que Deus controla as coisas? Sim. Deus começa a remover as coisas. Aí a gente começa a crescer naquela área da nossa vida. E a gente começa a ver que aquilo não era o problema, que o problema era eu realmente, não a outra pessoa. Agora, a outra pessoa que está causando aquilo, ela precisa entender também de que Deus pode estar querendo mudar algo na vida dela, de ela pensar mais no cônjuge, de ela entender que não é legal eu largar o meu tênis, jogar a minha toalha, deixar a pasta de dente molhada em cima da pia, a escova de dente molhada em cima da pia, que não é legal, eu não casei com a empregada, digamos, né? Que não vai ser saudável para o meu casamento agir daquela maneira lá também, ou ficar me atrasando todo dia e deixar o meu marido chegar fora do horário que ele combinou, também não é uma coisa legal. Então cada um de nós tem que entender que Deus está querendo trabalhar na nossa vida, naquela situação, para mudar a nossa vida, para que a gente tenha um casamento mais feliz, queridos. Sabe por quê? Porque casamento é eu querer fazer o melhor para outra pessoa, eu querer fazer o melhor para outra pessoa. Não tem como andar junto se eu não quero fazer o melhor para outra pessoa. Não existe casamento perfeito. Mas quando a gente... Poxa, eu não me incomodo com muitas coisas. Eu tenho aprendido assim, que não é um problema para mim. A minha esposa, eu não bebo água, minha esposa bebe muita água, né? Então toda noite, que nem ontem, a gente vai subir para o nosso quarto, a cozinha fica lá embaixo, a minha casa é construída assim num declive, então ela vai descendo as escadas.
aí a cozinha lá embaixo, né? Quando eu vou subir e tal, ela vai pôr a cachorra nossa, a Pitbull na cama, a gente põe cachorro na cama, beija cachorro, tudo aquele negócio, né? Então ela vai pôr a Pitbull na cama, fazer a nenê, a Pitbull dormir, né? Vai lá, a Pitbull fica só esperando, olhando, né? Não vão me pôr na cama hoje? Aí ela vai lá pôr. Aí eu falo, querida, eu vou levar água para você já. Aí eu subo com a água. Aí ontem eu olhei lá, a água dela tem um tantinho assim, eu sei que de madrugada ela vai ficar com sede. Não preciso nem, não me custa nada pegar, levantar e falar, bom, querida, eu vou descer, eu vou pegar água para você. Desço lá, pego água para ela e ponho uma garrafa nova lá, com água gelada, que vai ser bom para ela. Isso me matou? Não me matou nada, não me causa nenhum problema. Então, o que eu vejo é que casamento é nós pensarmos, o que eu posso fazer de melhor para aquela pessoa lá, que eu estou convivendo. Isso me ensina também que eu penso o seguinte, eu não faço, nossa, que droga aqui. Não, isso me ensina a ter um coração servidor às pessoas, porque como é que eu vou falar que eu vou servir você, se eu não sirvo a pessoa que mora comigo? Se eu não sirvo a pessoa que dorme na cama comigo, a minha esposa, eu não a sirvo, e eu falo que eu vou servir a você. Jesus, ele falou que ele falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? E aí eu falo, não, meu irmão, eu sou servo do Senhor, aqui está o servo de Cristo, e o servo não serve nada, ele só quer que sirvam a ele, né? Então, se eu quero ser servo de Cristo e servir os irmãos, eu tenho que começar pela minha casa, né? Tenho que começar pelo meu cônjuge. Então, não, eu faço sem querer que ela faça isso para mim, né? Eu tenho muito assim, eu sou muito jeito, não independente, no sentido assim, de que eu não peço para buscar água, eu não peço para buscar, se eu quero água, eu desço e pego, eu não peço, querida, me traz o meu tênis. Não, nunca, né? Eu vou lá, eu sei onde o tênis está e pego lá. Não peço nem para a moça que trabalha em casa, põe a comida para mim, põe meu prato, está aqui, lava o meu prato. Não nunca peço nada, eu vou lá e faço as minhas coisas, né? Mas não acho que também a minha esposa, não peço para ela, querida, faz isso, querida, não vejo problema de um fazer para o outro, cada um tem o seu jeito, mas eu quero servir a minha esposa, eu quero servir os meus filhos, dentro daquilo que eu posso, da minha possibilidade, né? O Guilherme, o Wesley, às vezes tem um médico para ir, e eu sempre falo, filho, quer que eu vá com você? Pai, não é muito cedo, 5 horas da manhã eu tenho que sair, não tem problema, eu vou lá e levanto e vou 5 horas da manhã, eu quero servir, porque como é que eu não vou servir esses que estão do meu lado, e vou falar que vou servir a você? Então, e às vezes Deus quer que a gente aprenda a ser servo, a gente às vezes quer tudo na mão, e às vezes Deus quer mudar o meu caráter, que eu me pareça mais com Jesus, não é isso que a gente cristão quer? A gente fala, eu amo a Deus, tá? É fácil cantar e falar, mas a gente tem que aprender a sermos cristãos. Agora, olha só uma situação que é até comum, né? Alguém aqui já se atrasou, algum marido aqui já se atrasou porque a esposa demorou demais para se arrumar? É a tua vez de levantar a mão. Deixa eu ver os homens, deixa eu ver. Algum marido aqui já se atrasou porque a sua esposa perdeu o horário? Deixa eu ver se tem alguém aqui que fez isso. Não vai bater no teu marido, porque isso é normal. Você não é o único, vai acontecer. Viu? Você que está noivo, querido, pode já esperar. Você vai chegar uma hora atrasada porque a tua esposa vai demorar mais do que o normal. Esses dias o Guilherme me ligou e falou, pai, vamos em tal lugar, tal, era noite, né? Falei, filho, acho que hoje não vai dar mais tempo. Poxa, mas por quê? Falei, não, porque a tua mãe ainda não foi tomar banho, e a tua mãe demora, no mínimo, 1h30 para se arrumar, 1h30, ela vai lavar a cabeça, vai aprender, né, irmão? É verdade ou não é? Quando a mulher vai lavar a cabeça, você põe meia hora além, 40 minutos depois, que tem que secar o cabelo e tal, né? Ela vai arrumar o cabelo. Se ela estiver inspirada, é 1h30, que não precisa ficar experimentando 10 roupas, já escolheu a roupa no dia anterior. Então é 1h30. Nossa, pai, mas tudo isso? Não, isso aí se está tudo pronto já roupa pendurada. É normal. Então a gente sabe, eu sei, por exemplo, no domingo eu sei que ela precisa daquele tempo lá, porque ela vai tomar banho, ela lava a cabeça, aí depois ela passa
óleo no cabelo, ela passa óleo no dedo, ela vai se enxugar, aí depois ela vai se trocar, daí depois ela vai se maquiar, e na hora da maquiagem, você não pode ficar falando com ela, senão ela pode se borrar. Está ouvindo, meu querido? Vai ouvindo aí, vocês que estão noivos aí. Ela pode borrar a sobrancelha, aí vai demorar um pouquinho mais. Então, se você quer que tudo dê certo, fica de bico fechado. E deixa ela sozinha lá, se arrumando lá. Então, ela vai passar a base, aí ela vai passar a coisa da sobrancelha, aí ela depois vai secar o cabelo depois, né? Aí ela vai secar o cabelo todo, aí depois ela vai para a parte de se trocar, tal. É um ritual. Você casou com ela, você não imaginava que era assim, mas você acha, nossa, minha namorada é linda. Sim, ela era linda. Ela demorava 1h30 para se arrumar, para ficar linda assim, entende? Então, agora é a mesma coisa, não é assim. Então, eu vejo assim, tudo bem, talvez sua esposa seja até exceção, que ela consiga fazer tudo isso daí em 15 minutos, mas não é o normal. Geralmente, demora. Fala sério, demora ou não, meu irmão? Demora, Flávio. Pronto. Demora ou não, Rubens? Muito? Tá vendo? Demora. Assim, você vai se divorciar dela, você vai arrumar uma outra que vai ser igual. É verdade. Você vai falar, não aguento mais, estou sem paciência. O problema não é ela, o problema é que Deus quer criar paciência em você, meu amado. Deus quer criar paciência em você. E depois que resolver a questão com você, talvez tua esposa vai ser até mais rápida. Ou talvez você vai entender o seguinte, que se ela precisa estar pronta às 5, querida, meu amor, amor da minha vida, são 3 horas da tarde, não é bom você começar a se arrumar? Pronto, sem briga. Agora, olha só, imagina a situação, ó. Você pode me perguntar, mas pastor, há alguma coisa errada em querer ser pontual? Não, eu sou pontual, eu gosto de ser pontual, eu acho que é falta de respeito não ser pontual, acho que a gente tem que chegar antes, quando a gente marca uma coisa, enfim. A mulher não estava pronta no horário. Cada minuto que ele estava dentro do carro esperando ela, ele estava olhando no relógio, e a cada minuto que passava ele ficava mais irritado. Afinal, quando eles saíram, ele estava tão irritado que ele não conseguia falar nada. Aí o clima ficou tenso. 3 reações erradas. Primeiro, se defender. Querida, horário é horário. O que isto vai gerar naquele momento? Aquilo vai gerar discussão naquele momento. Vocês estão indo para uma festa, vocês estão indo para o casamento, vocês estão indo para o culto, vocês vão chegar no culto mal-humorados, brigados, um não olhando para o outro, porque você teve a reação no momento errado. Você está certo em querer manter o horário, mas não era aquele momento de você falar aquilo lá. E falar, tem horário, o meu horário, estou atrasado, coisa assim, porque você está nervoso, está irritado. Isto vai gerar conflito. Segunda reação é você acusar a pessoa. É sempre assim. Já estou até acostumado. Toda vez você faz isso daí. Pronto. A mulher vai chorar, vai borrar a maquiagem, vai demorar um pouquinho mais de tempo depois para descer do carro, porque ela vai ter que consertar a maquiagem que desarrumou. Vai dar problema. Conversar ou conservar-se zangado, né? Ou ficar calado, ficar quieto, mas se você falar alguma coisa, você vai falar bobagem. Então você fica quieto, mas continua bravo, que também não é a reação correta que Deus quer que a gente tenha, né? Agora, essas coisas, queridos, não estou dizendo que, não, minha esposa faz isso sempre, ou o meu marido faz sempre aquilo lá. O que eu estou dizendo é que, às vezes, circunstâncias em nossa vida, Deus quer usar essas circunstâncias para mudar o meu caráter, mudar o meu coração. Isso vai evitar que a gente viva brigando com o nosso cônjuge. Quando um não quer, qual que é o ditado? 2 não brigam, né? Primeiro passo, eu preciso pensar, bom, a reação que eu tive, está certo ou está errado?
Não adianta você justificar-se falando o seguinte: irmão, é que eu tenho horário para chegar. Eu estou usando isso só como exemplo, mas, enfim. Eu estava correndo, joguei as coisas tudo de qualquer jeito, enfim. A outra pessoa ficou brava com você, a tua esposa ficou brava com você, que você deixou tênis lá fora do lugar, enfim. Ficou brava com você. E o problema, não estou dizendo que ele estava certo de deixar o tênis jogado lá, ou a toalha molhada em cima da cama. Está errado. Mas o que eu quero dizer é a tua reação que você teve naquele horário, naquele momento. Estava certa ou estava errada? Aquilo agradou a Deus ou desagradou a Deus? Aquilo era a melhor coisa a fazer naquela hora, ou não era a melhor coisa a fazer naquela hora? Então, o primeiro passo é reconhecer o meu próprio erro, a minha própria reação que estava errada. Eu entrei no carro e fiquei bravo, mas eu não vou brigar com a minha esposa. Eu não vou brigar com a minha esposa porque ela está atrasada. Então, eu fiquei calado, eu não vou falar para ela: querida, aí toda hora aqui, você está atrasando demais, tal, e reclamar com ela, porque não vai resolver nada. Talvez ela possa se justificar, ou ela pode chorar até, por causa da minha palavra com ela pode chorar por causa daquilo, e não vai resolver o nosso problema, não vai solucionar o problema naquele momento, não vai resolver nada. Então eu tenho que pensar o seguinte: a reação estava certa, vai resolver a situação eu agir desta maneira, neste momento? Não vai resolver, meu amado. Eu tenho que lembrar o seguinte: o desejo de Deus é que eu me pareça mais com Jesus, é que Deus predestinou-me para ser a semelhança do seu Filho, do qual Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Este é o desejo do coração de Deus. Então, quem Deus quer mudar, sou eu mesmo. Segundo passo: se eu estou errado, eu preciso reconhecer meu erro e pedir perdão a Deus. Eu preciso perder a esposa, eu estou dizendo assim porque geralmente são casos assim, né? O marido é que às vezes acaba largando as coisas meio de qualquer jeito, ou sei lá, tem uns que são organizados, outros não. Mas o problema é a reação que teve. O que te irrita no teu marido? O que o teu marido faz que deixa você brava? Talvez Deus esteja permitindo e usando aquela situação para mudar você, para mudar você. E se você teve a reação errada, você precisa pedir perdão a Deus. Não adianta se justificar, falar: não, mas ele fez isso, mas ele largou o tênis de ponta cabeça, ele guardou a roupa suja, ele não, eu falei para ele pôr o lixo lá fora, ele largou o lixo tudo caindo pelo caminho, enfim, eu sei lá o que acontece em cada casa, mas o problema foi você. Ele deixou o lixo cair, está errado, mas qual a reação que você teve? O que você fez? Agradou a Deus? As tuas palavras, as tuas atitudes, a maneira que você agiu? Será que Deus não está querendo mudar a sua vida em primeiro lugar, para consertar aquela situação depois? Esse que eu vejo que é o ponto. Se eu errei, eu preciso pedir perdão a Deus pela atitude errada que eu tive. Agora, se eu não estou errado, eu preciso aprender a explicar a situação em poucas palavras, como eu vejo, e deixar assim por enquanto. Deixar o momento certo para conversar as coisas. Eu acho que todos nós, casamento depende de a gente conversar, não é? Ou a gente ajudar. Talvez, teu cônjuge, ele não precisa da tua palavra, ele não precisa da tua recriminação, talvez ele precisa aprender algumas coisas. Por quê? Porque o marido, quando ele casou com você, a mamãe pegava tudo para ele. A mamãe punha comida no prato para ele, a mamãe punha o guardanapo na camisa dele aqui, para não babar. A mamãe guardava o tênis dele, a mamãe fazia tudo por ele, e agora ele casou e você não é a mamãe dele, ele tem que aprender isso daí. E às vezes ele não aprendeu ainda. Tem gente que tem 30 anos de casado e ainda é adolescente. Não aprendeu ainda. Que numa casa, para ser feliz, a cooperação é dos dois. Não é verdade, queridos? É dos dois. Os dois têm que fazer a sua parte. Você agora está morando numa casa com uma outra pessoa, e você tem que entender que aquela casa, para ser feliz, os dois precisam fazer alguma coisa. É o que eu falei para vocês: quando nós nos casamos, a minha esposa lavava a louça, eu secava a louça. A gente não tinha
máquina de lavar louça, acho que nem existia naquela época. Ela lavava, eu enxugava. Outro dia eu lavava, ela enxugava. E isso era bom, porque a gente ficava papiando, conversando, falando sobre as coisas, o que aconteceu, sobre a igreja, sobre coisas que precisávamos fazer, sobre o projeto, sobre sonhos, enfim, fazíamos as coisas juntos. Nós aprendemos a fazer as coisas juntos, né? Então, isso daí, queridos, ao invés de afastar vocês, une vocês, quando vocês aprendem a fazer as coisas juntos. Puxa, vamos limpar a casa, a gente não tem dinheiro para pagar a moça da limpeza lá. Os dois vão lá, qual que é o problema, né? Eu vou te ajudar, querido, eu passo o aspirador. Às vezes a esposa está irritada e a gente não se coloca no lugar dela pelo que aconteceu no dia. Talvez as crianças deram um baita trabalho naquele dia, deixou a casa toda bagunçada, derrubou leite no chão, e a esposa correu atrás de tudo aquilo, e aí depois você chega e joga a tua calça para cima e ela fica brava com você. Ela está errada em fazer daquela maneira, mas eu tenho que aprender a falar o seguinte: poxa, eu preciso ser mais compreensivo e ajudar. Isso eu vejo que é um segredo para nós termos um casamento feliz. Como eu falei para vocês várias vezes, eu não me lembro de brigar com a minha esposa. Estou sendo sincero, isso não quer dizer que eu não tive vontade, como diz o Cláudio Duarte, de matar ela algumas vezes. Cláudio Duarte que fala isso, né? Nunca tive, não. Mas, brincando, ele fala. Eu nunca me lembro de eu gritar com a minha esposa, nada disso daí. Mas a gente aprendeu, acho que desde quando nós nos casamos, a fazer as coisas juntos. Isso é bom para nós. Eu quero servir a minha esposa como se fosse Jesus, né? A Bíblia diz que a gente tem que servir como se fosse Jesus, como se eu estivesse servindo a Cristo. Eu estou servindo a Cristo não é agora, eu estou servindo a Cristo durante o dia todo, estou servindo a Cristo na minha casa, né? Então, por exemplo, eu levanto de manhã, abro as janelas, lá de baixo, de onde eu desço lá, aí eu pego a água, tiro a água de cachorro, eu lavo a vasilha do cachorro, ponho água para o cachorro, antes de tomar café, ponho água para o cachorro, 5 horas da manhã, ponho a água limpinha para os cachorros, porque eu tenho que cuidar do cachorro, que Deus me deu para cuidar do cachorro, eu tenho que fazer o melhor para o cachorro, né? E até essa semana, ontem minha cachorra foi no dentista, eu falei, eu não sabia que cachorro ia em dentista, primeira vez na vida que eu vi que cachorro precisava ir no dentista. É ignorância minha, mas a gente no interior tem cachorro, tem que levar o cachorro no dentista. Mas falou que tinha que levar, aí levamos o cachorro no dentista, mas que coisa maluca. Eu falei, nossa, nunca vi cachorro. Eu falei, cachorro perde dente? Eu falei, não, perde. É mesmo. Então, cachorro banguela não serve para quê? Dá nem para morder o carteiro, né? Enfim, bom, mas eu vejo assim que a gente pode fazer coisas que ajudam, não é? Minha esposa vai tomar café, se eu estou lá em casa, já desço rapidinho lá, vejo que levantou, tal. Eu já desço lá, ponho aquela coisa americana, né? Um só para ela, que eu já tomei café. Põe para ela, pego a xícara dela, põe ali, pego o prato dela, põe a colher, põe o garfo ali para ela, põe o guardanapo para ela ali, tal. A hora que ela descer, já está ali. Tira o leite da geladeira, põe lá em cima, o que ela gosta, manteiga, põe ali. Ela gosta de requeijão, põe ali, põe o adoçante ali do lado, tal. E continuo estudando. Isso me custou 5 minutos e eu servi a Jesus. Tão espiritual como se eu estivesse orando. Você está me ouvindo, meu amado? Tão espiritual, porque a gente acha que espiritualidade é orar e ler a Bíblia, também. Mas orar é servir alguém. Isso daí é uma coisa que não me incomodou em nada. O que custou para mim? Nossa, perdi o meu dia. Não, você entende? Então, eu vejo que a gente precisa ter um coração mais de servidor dentro do casamento. Das duas partes. Se os dois agirem desta maneira, a gente vai ter um casamento melhor. E a gente não quer ter um casamento melhor. Você quer viver no inferno, querido?
Você quer viver numa casa que só tem briga, tudo é irritação, tudo é problema. Você fala, a gente não se combina mesmo, pastor, não dá certo. Porque eu gosto de uma coisa, ela gosta de outra. Eu faço isso, ela não gosta. Sabe, Deus quer mudar a nossa vida através do nosso casamento. Isso que a gente precisa entender. Então, olha só. Em resumo, a reação positiva do meu coração provoca uma ação positiva quando eu reconheço que Deus permitiu esta fonte de irritação para o meu crescimento, que Deus permitiu esta situação para o meu crescimento espiritual, meu amado. Sabe por quê? Porque é fácil a gente vir para a igreja, ouvir o pastor pregar, nossa, que palavra que foi hoje, eu chorei o culto inteiro. Sim, agora você precisa praticar aquela palavra, e o melhor lugar para você praticar aquela palavra é dentro de casa. Se eu ouvir uma mensagem sobre servir, o que adianta? Você fala, vou servir, pastor, eu quero ir na viagem missionária lá para o sertão, porque eu quero servir aquelas pessoas do sertão. Você não serve o café para o teu marido, para a tua esposa, e quer servir no sertão? A gente precisa servir aqui, aprender a servir aqui, dentro da nossa casa, se a gente quer ter um casamento melhor. Então, queridos, às vezes eu preciso reconhecer que se Deus cria, Deus permite situações em nossa vida para mudar a nossa vida, para mudar a nossa vida. Eu uso essa situação para identificar, olha só que coisa interessante, eu uso essa situação para identificar traços negativos da minha personalidade que essa situação me levou a expressar. Ou seja, ira, impaciência, insensibilidade. Aconteceu alguma coisa que me levou a expressar alguma coisa, de alguma maneira que eu tive uma reação. Aquela é uma área que eu identifico como uma área que Deus quer mudar na minha vida. Vocês estão me entendendo, meu amado? Isso é bom, porque nenhum de nós é perfeito, não. A gente aprende pelas situações que vão acontecendo na nossa vida, a gente vai aprendendo. E o nosso caráter vai sendo transformado. Então eu vi, por exemplo, eu me irei com a situação, eu fiquei irritado, eu fui insensível às necessidades do meu cônjuge, eu briguei sem saber o porquê que aconteceu aquilo lá, enfim. Às vezes a esposa está num dia mau, e eu briguei com ela e piorei o dia dela. Ou às vezes o marido chegou do trabalho com 1000 problemas que ele tem lá para resolver, e eu piorei o dia para ele. E a gente tem que abençoar o nosso cônjuge. Isto é estimulante porque eu posso me tornar consciente de áreas que Deus deseja transformar na minha vida. Deus deseja transformar na minha vida. Eu recupero a tranquilidade de consciência através de pedido de perdão. Querido, casamento precisa se pedir perdão, né? Se você, esposa, está causando isso no teu casamento, se atrasa toda semana, se atrasa 3 vezes por semana, toda hora, às vezes você precisa chegar para o teu marido e falar, querido, me perdoa, porque eu causei essa situação aqui, e tentar corrigir aquela situação. Também eu não quero ser o motivo de irritação da minha esposa, e ser levar problema para ela, amém, não adianta, eu ajo errado, quando eu penso assim, está vendo, querido, Deus está me usando para mudar a tua vida, né? Não, eu estou errado em fazer isso daí, eu não quero criar problemas para você, eu quero ser melhor para você, esse é o espírito que a gente tem que ter. Agora, olha só, eu recupero a tranquilidade quando eu peço perdão da minha consciência, sabe? Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero fazer o melhor para o meu marido, para que a gente viva feliz. Querido, é tão bom casar e viver feliz, porque o casar e viver no inferno deve ser uma coisa terrível. Viver brigando, viver de cara brava, viver irritado, dormir, um dorme numa cama, o outro vai dormir na sala, ficar sem se falar, casal fica sem se falar, por que que fica sem se falar? Porque é orgulho, porque Deus quer quebrar o orgulho de você.
Você ir lá e falar: querida, me perdoe, meu amor, me perdoe. Olha, eu estava irritado, as crianças me deixaram irritada hoje, eu falei com você de uma maneira que eu não deveria falar, me perdoe. Querido, casamento é uma construção que nós fazemos e dá trabalho, sim, porque nós temos que querer fazer o melhor. Como Jesus agiria para minha esposa, como Jesus agiria para o meu marido, eu vejo que isso que é importante. Agora, quando eu não estou errado, então eu passo a cooperar com Deus, sendo sensível às necessidades do meu cônjuge. O que eu poderia fazer para ajudar a resolver essa situação? Poxa, volto lá, minha esposa está atrasando demais, o que eu posso fazer para ajudar? Que também, se eu ficar sentado no sofá assistindo o jogo de futebol, e daí quando termina o jogo, vamos embora, e não ajudei em nada. E ela tinha a casa inteira, tinha que trocar 5 filhos que vocês têm, tinha que dar banho em todo mundo, tinha que correr, limpar a louça do almoço, e você, enquanto isso, estava assistindo o jogo. Nenhum problema assistir jogo, querido, mas teu casamento é mais importante que o jogo. Você fala: não, pastor, mas do que o Corinthians não é. Porque do Corinthians vai ganhar, vai perder, os caras vão ganhar o salário deles, e vão gastar o dinheiro deles, e você vai continuar lá na tua casa, vivendo no inferno por causa do jogo, que não vai mudar nada da tua vida. Te garanto que ser feliz no casamento é melhor do que ser feliz no futebol. Que o teu time hoje vai ganhar, amanhã vai perder, você vai falar que o técnico é o pior do mundo, os jogadores são os piores do mundo, é só ganhar que é o melhor do mundo. Entende, querido? Então, às vezes eu não coopero também, porque, poxa, eu poderia ir lá e, querido, olha, eu vou te ajudar hoje, eu tenho compromisso, a gente tem que sair de casa hoje. Eu falo para minha esposa assim: querida, olha, nós vamos precisar sair de casa hoje às 4 horas. 4 horas, tá? Então, eu não sei que hora você tem que começar a se arrumar, mas nós temos compromisso, precisamos sair de casa às 4 horas. Se eu puder, o que eu posso fazer para ajudar ela? Porque se ela for passar pano na cozinha, for lavar louça, for trocar filho, for fazer isso, for fazer aquilo, não vai dar tempo. Então, tem coisas que às vezes eu posso, poxa, o que eu posso cooperar para que aquilo melhore, né? Querido, puxa vida, não é legal ficar jogando a toalha no chão. O que custa você pegar a toalha e pendurar no lugar lá que ela vai ficar seca lá? Você vai perder a mão por causa disto? Não. O que custa você pegar o teu sapato, o seu tênis e guardar? Eu venho com o tênis, meu tênis está branco, aí tem uma sujeira lá, riscou, bati com o pé aqui e riscou. Não há nenhum problema, às vezes eu guardo sujo, né? Daí minha esposa fala para mim: tira o tênis, deixa o tênis lá embaixo para limpar. Mas às vezes não, eu vejo que está sujo, eu mesmo vou lá, pego o coisinho, passo lá, limpo o tênis, tal, aí vou guardar. Minha esposa nunca, ela chega com o sapato da rua e guarda. Toda vez, ela tira, ela limpa antes para guardar. Eu às vezes esqueço, né? Eu vou lá, já tiro, já vou guardando. Aí, poxa vida, não é legal. Então, queridos, tem coisas que a gente pode fazer que vai melhorar a nossa convivência. Não é verdade? Se você morasse numa comunidade, né, numa comunidade de pessoas, cada um tem a sua tarefa para fazer. Casamento é isso. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte para que a gente seja feliz. E não adianta você falar que, eu estou cheio, não vai dar certo, eu vou me divorciar, que você vai morar, vai casar com outra pessoa e vai ter problemas, às vezes não os mesmos, mas vai ter outros problemas. Pastor, o que acontece é o seguinte: eu não aguento mais, minha esposa fala demais, eu vou casar com uma quieta. Aí você separa da que fala demais, casa com uma muda, que não fala nada. Aí você vai brigar com ela porque ela não fala nada. Porque você não fala comigo, fala, mulher. É verdade, os problemas mudam, mas o problema não está na pessoa, está em mim. Está em mim. É que eu falei esse dia, só falar sobre uma coisa que a pessoa gosta, que ela vai falar até, né? Se ele não está conversando, conversa sobre um assunto do interesse dele ou dela, né? Que ela vai falar tudo, ele vai falar, né? Então, isso é importante. Eu acho que a gente tem que ajudar no nosso casamento. Eu transmitirei, olha só, você que é cristão, eu transmitirei o fruto do Espírito a outra pessoa, independente da ofensa dela contra mim. Independente do que ela fez.
Ela ficou irritada comigo, ficou brava. Eu sou cheio do Espírito Santo. Qual que é o fruto do Espírito que eu vou deixar sair para fora? Longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão, alegria, amor. Qual que é o fruto do Espírito Santo que eu vou ter que produzir agora na minha vida? Porque eu não dependo dela para ser crente. Ela simplesmente é um instrumento para Deus criar em mim aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Minha esposa está irritada comigo, eu vou ficar irritado com ela? Não, eu preciso do quê? Eu preciso de domínio próprio, eu preciso de longo ânimo, longanimidade, paciência. O que é longanimidade? É paciência ao extremo. Oh Senhor, eu quero ser como o Senhor. É fácil orar. Orar todos oram. Minha esposa está brava por alguma coisa, enfim, acontece. Querido, mulher tem uma coisa que homem não tem, que chama-se TPM, né? Tem mulher que nessa época fica mais irritada. Tem alguma mulher que nessa época fica mais irritada que eu não? Às vezes fica, sim. É do organismo da pessoa. Então você tem que entender que às vezes acontece isso daí. Aí ela ficou irritada comigo e falou comigo lá de uma maneira que não deveria falar. Eu vou agir da mesma maneira? Ah, pastor, mas eu não sou um banana. Sim, eu não sou um banana, eu sou um cristão. E eu quero ter o fruto do Espírito na minha vida. E o melhor lugar para eu exercer o fruto do Espírito é dentro da minha casa, não na igreja. Aqui todo mundo é fácil fazer isso daí. Aqui todo mundo é paciente, é longânimo, tem domínio próprio. Você não vai sair socando o irmão, né? Não, todo mundo aqui tem domínio próprio. Aqui é glória a Deus, aleluia. Agora em casa que eu preciso ter domínio próprio, né, que eu preciso ter bondade. Olha só, Gálatas, abre lá só para a gente ler esse texto aqui, Gálatas 5, a gente já vai terminar, Gálatas 5, versículos 22, 23, diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência extrema, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade. Minha querida, Deus quer que você manifeste na tua vida o fruto do Espírito, isso daí. Se o teu marido falou de uma maneira que não deveria falar, você cheia do Espírito Santo, você não vai retrucar da mesma maneira. Você tem mansidão, você tem domínio próprio, você tem bondade para se colocar no lugar daquela outra pessoa. Puxa, talvez o meu marido não teve um dia legal lá no trabalho, talvez o chefe dele maltratou ele, xingou ele, gritou com ele, e ele veio para casa irritado e falou dessa maneira que não deveria falar. Eu entendo, não deveria falar isso daí, mas agora não é hora de eu retrucar, eu tenho que ser manso, é isso, mansidão. Eu tenho que ser longânimo, paciência. Deus está querendo criar na minha vida paciência, domínio próprio. A minha vontade era falar um monte, mas eu tenho domínio próprio. Eu não vou falar nada, não é o momento. Se eu falar, a gente vai brigar, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema agora, meu amado. Isso que eu tenho que entender, porque a briga não vai resolver o problema. Vocês vão brigar, a coisa vai ficar ruim, vocês vão ficar chateados um com o outro. Espera o momento certo, depois mais tarde, outro horário. Poxa, querido ou querida, olha, você falou uma coisa que eu fiquei meio triste e tal, e você que é crente, poxa, meu amor, me perdoa, eu não deveria ter falado com você dessa maneira, eu estava irritado, mas você não tem culpa, você entendeu, vindo do trabalho irritado, me perdoa por eu ter falado assim. A gente tem que ser assim, queridos, isso é cristianismo, isso é ser cristão, é o que Deus quer. Cada pessoa representa um objetivo no propósito de Deus em transformar a minha vida. Deus usou os seus pais, Deus usou os professores, Deus usa o seu patrão, Deus usa o seu marido e Deus usa a sua esposa. Quando você reage negativamente às palavras do seu esposo, da sua esposa, isso não muda o objetivo de Deus para aquela área da sua vida, ou seja, Deus quer transformar você naquela área. E às vezes você não aprende, aquilo é motivo de briga, e até você aprender, que não vai resolver. Então,
Eu fiz o seguinte, minha esposa, eu entendo que depois que a minha esposa, ela ficou lá com artrite, ela começou a demorar um pouco mais para se trocar, essas coisas todas. Sim, eu tenho que entender. E ao invés de entender, ficar bravo, isso vai abençoar em quê? Então tem coisas que a gente precisa entender. Poxa, eu quero ajudar, o que eu posso servir melhor? O que eu posso fazer para ajudar você? O que eu posso fazer para servir? Essa atitude nossa de cristão. Não adianta eu chegar aqui, ser pastor na igreja e servir a todos os irmãos e não sirvam a minha esposa, que Deus colocou na minha vida, o meu marido, que Deus colocou na minha vida. Então, queridos, se eu não aprender, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Ficar lá, dando murro em ponta de faca. Quando Deus quer transformar a nossa vida. A reação certa para com uma ofensa é perdoar o ofensor e demonstrar amor. Perdoar o ofensor e demonstrar amor. Eu usar a ofensa como uma oportunidade para amar a outra pessoa, né? Se bater no rosto, face direita, vire à esquerda. Se quiser que você ande 1 milha, ande 2. Traz isso para dentro da tua casa, né? Não é porque ela me ofendeu, falou uma coisa que não deveria falar naquela hora, que eu vou fazer da mesma maneira. Quando eu deixo de cooperar com os propósitos de Deus, olha, entenda isso, propósitos de Deus. Quando eu deixo de cooperar com os propósitos de Deus, eu me torno insensível à necessidade do meu cônjuge, insensível para com ele, me torno duro de coração para com ele, ou me torno insensível demais, fico super sensível, ressentido, magoado, amargurado, né? Eu fico sentido, me sinto coitado, né? Me sinto, pobre de mim, né? Me sinto que eu tenho pena de mim. Então, eu fico sensível demais, tudo me magoa, estou magoado com a minha esposa, estou magoado com ele, estou magoado com ela, enfim. Querido, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, mas a gente tenta ser cristão dentro de casa, né? Ser cristão dentro de casa, né? Se ela ficar irritada, porque aquele dia lá está um pouco mais irritada, minha função como cristão é ter paciência, é exercer mansidão, é ter domínio próprio, é ter bondade, longanimidade, alegria. Não vou ficar triste, não, alegria, fruto do Espírito, alegria. Tem que manifestar na minha vida, porque Deus está querendo criar isso em mim, através do meu cônjuge. Você quer ser crente, meu amado? Porque hoje em dia, todo mundo fala que é crente, mas ser crente de verdade, muitas vezes as pessoas não são, né? Então a gente tem que, puxa, eu quero ser cristão, eu quero cooperar com Deus na transformação do meu caráter e da minha vida, e todos podem mudar. Você pode mudar, seu marido pode mudar. Uma maneira é vocês conversem, né? Querida, o que eu posso ajudar você? Veja a situação, né? Puxa vida, ela está se atrasando porque tem que lavar louça, pôr comida na mesa, lavar louça, guardar louça, dar banho em criança, trocar criança, tomar banho, se trocar, secar cabelo, passar pano na cozinha, fazer isso e aquilo para a gente poder ir para o compromisso, ir para a igreja, para onde for. E eu como homem, eu tomo banho e estou pronto, estou lá sentado, olhando o relógio, esperando. Poxa vida, querida, deixa que eu vou dar banho na criança, deixa que eu passo pano na cozinha. Querida, pode ir adiantando suas coisas, que eu vou lavar a louça aqui. Isso não é deixar de ser macho, deixar de ser homem não, querida, né? Deixa que enquanto eu vou lavar a louça, limpo aqui a cozinha, vai fazer suas coisas lá, que daí você também não se atrasa, a gente chega no horário. Querida, a gente faz as coisas assim, Deus nos abençoe e molda a nossa vida, transforma o nosso caráter. Vocês entendem isso daí? Eu garanto para você que você vai ter um casamento melhor. Vai ter um casamento melhor, porque mudar de esposa não vai resolver não, viu?
Vai mudar não. Se mudar de marido, não pensa que, não, pastor, conheci o príncipe lá, vai ver só. Tem o mesmo problema. O problema sou eu. O problema sou eu. Eu que sou o problema. Deus está querendo mudar a minha vida. Amém, minha amada? Senhor querido, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra nesta noite. E eu sei que o Senhor usa as circunstâncias para mudar o nosso caráter. Nós que falamos para o Senhor tantas vezes que a gente quer ser um cristão de verdade, que a gente quer servir ao Senhor, que a gente quer andar contigo, que a gente quer te obedecer. Tudo isso que nós falamos para o Senhor, em que a gente vem para a igreja, fala, Senhor, muda a minha vida, quebra a minha vida. E às vezes o Senhor quer usar o nosso lar para nos ensinar, nos moldar, nos transformar, Senhor. Nos dar paciência, nos dar amor, nos deixar alegres, que a gente seja manso, que a gente tenha domínio próprio, que a gente seja longânimo dentro da nossa casa, que a gente entenda que o Senhor quer usar circunstâncias para mudar o nosso caráter, Senhor, para nós sermos a semelhança de Jesus, o seu Filho. Senhor, molda a nossa vida, Senhor, e abençoa o nosso casamento, abençoa o casamento do meu irmão, da minha irmã, abençoa a vida deles, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, meus amados. Feche os teus olhos aí, teu lugar. Dê a mão aí para o teu marido, para a tua esposa. Talvez vocês estejam tendo problemas no seu casamento, mas depende de você querer melhorar. Depende de você querer melhorar. Você ficar acusando o teu marido não vai melhorar nada. Você ficar xingando o teu marido não vai melhorar nada. Você ficar colocando a culpa no teu marido em tudo não vai melhorar nada, e vice-versa. Entende, minha amada? Às vezes é conversar no momento certo. Comece a fazer coisas juntos. Começa a andar juntos. Vem por foco junto, correr para a rua junto, né? Começa a fazer coisas juntos. Tomar sorvete juntos, sentar no banco lá só para conversar juntos. Isso daí, queridos, vai melhorar o casamento. Precisa ter um investimento. Não sou nada contra futebol, nada disso aí não, né? Tem gente que ama futebol, enfim, o que seja. Aqui está cheio de corintiano, que acho que deve estar infeliz, que parece que o Corinthians não está muito bem não, né? Está ruim? Então, estão tudo infeliz. O Palmeiras foi campeão, não foi? Mas não tem mundial, não é? Então, eles ficam felizes hoje, amanhã estão tristes, né? Enfim, queridos, tudo isso daí é ótimo, é legal, tal, mas teu casamento é mais importante do que tudo isso. Que a pior coisa é chegar, acho que em casa e ter um lar terrível, né? Faça a tua parte, minha amada. Perdoa, conversa, faça o melhor. Se você não consegue sozinho, não consegue resolver os seus problemas, pede aconselhamento. Aqui tem Casados para Sempre, tem pequenos grupos de irmãos que fazem um curso aqui sobre casamento. Mas pastor, mas sou casado há 20 anos. Sim, não aprendeu ainda, tem que ir lá fazer o cursinho de casamento de novo, sentar lá, ouvir, compartilhar com o líder lá, falar, querido, está acontecendo assim, assim, como que eu faço? Aí, o casal vai conversar com vocês, ajudar vocês a resolver aquela situação lá. Querido, não há nenhuma situação que a gente não possa resolver, se você quiser resolver. Se não quiser, não tem jeito. Tem casal que eu acho que não tem cura. Sabe por quê? Porque um deles não quer mudar, não quer resolver. Aí é difícil realmente, né? Difícil resolver. Quando um fala, não, eu estou certo, não vou resolver. Aí não tem jeito, vai acabar em divórcio. Que é terrível, mas não tem jeito. Então, meu amado, procura ajuda, né? Se você não consegue resolver sozinho com ela, com ele, procura ajuda dentro da igreja. Tem grupos, tem células, tem líderes, tem pastores, e vão ajudar você, tá bom? Dê a mão para o teu marido, para a tua esposa aí. Senhor querido, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, esses casamentos, seus lares, suas casas, que a mão do Senhor esteja sobre eles, a alegria do Senhor, a paz do Senhor. Senhor, que o Senhor conserte aquilo que não está correto, que o Senhor mude. Começa por mim, Senhor. Senhor, por mim, Edson, na minha vida, Senhor. Ó Deus, que eu seja paciente, mais paciente, que eu aprenda, Senhor, que eu seja manso, tenha domínio próprio, que eu seja alegre, que eu seja bondoso, Senhor, principalmente começando pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos. Senhor, faça algo em nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.
Amém. Dá uma bitoquinha aí nele, nela. Engraçado esses dias aí, só para mim, antes de nós cantarmos.